que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna, ou não pereça, mas tenha a vida eterna. Pai, nós te louvamos nessa manhã, ou melhor, continuamos te louvando nesta manhã, exaltando o teu santo nome, porque cremos firmemente na tua presença aqui conosco. E nesse momento, Senhor, pedimos que o Senhor visite cada uma, falando no mais profundo do seu coração, usando a tua palavra, Deus, em nome de Jesus, que ela possa ir atingir o fim para o qual ela foi enviada a nós, aqui, Deus, pessoas, seres humanos, pecadores, em nome de Jesus. Visita-nos e fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Lá em Edimburgo, na Escócia, a capital da Escócia, um homem, há muitos anos atrás, se levantou e numa praça pública naquela cidade, ele gritou a plenos pulmões para todos que estavam ali ouvindo, e ele disse: eu tenho duas notícias para vocês, uma boa e uma ruim, e eu quero começar com a ruim. E ele falou: e a ruim é que todos os seres humanos estão longe de Deus. Porque está escrito em Romanos 3:23, que o homem, pelo seu pecado, ele se ausentou de Deus e se alongou e foi cada vez mais se distanciando de Deus. Ele falou: o homem nem sequer sabe o quanto ele está longe de Deus. E ele foi falando desse pecado para aquelas pessoas. Ele falou: é uma notícia ruim, porque as pessoas não querem ouvir falar de pecado, porque as pessoas já têm um pensamento que a igreja é aquela que traz culpa, é a igreja que injetou culpa nos seres humanos, e a igreja carrega essa fama. E a pergunta que ele fez: o que você prefere? É ter um sentimento de culpa pelas coisas erradas que vocês andam fazendo para entristecer o coração de Deus, e se arrepender e ter uma oportunidade de ir para a glória e viver eternamente com Deus, ou ir para o inferno com toda a sua culpa, sem ninguém nunca ter falado nada com você? E aquele homem, ele continuou pregando, continuou falando da tristeza e as angústias e os problemas que os pecados podem trazer na vida de um ser humano. Ele acrescentou e disse: nós nem sequer sabemos, nem sequer pensamos os prejuízos, as dores, o sofrimento que o pecado nos traz. Nós nem sequer imaginamos as consequências de uma vida de pecado. Porque o homem, ele peca por pensar, ele peca por ação, por omissão, por palavras. Não tem ninguém que pode escapar disso e dizer: eu não tenho pecado. Eu tenho um amigo que ele diz, normalmente, diz: eu não roubo, não mato, não fumo, não bebo, eu não tenho pecado. E Davi diz: em pecado eu fui gerado. Nós fomos gerados em pecados. Nenhum só de nós pode bater no peito e dizer: eu não tenho pecado. Em 1 João, capítulo 3, versículos 7, 8 e 9, diz que, o capítulo 1, diz que aquele que diz que não tem pecado, ele é mentiroso e faz do seu Deus mentiroso. Mas ele diz: se você reconhece que tem pecado, confesse-os a Deus, e Deus vai te perdoar de todos os pecados e te purificar de toda injustiça. Você pode estar perguntando mais uma vez uma mensagem sobre o pecado que a igreja lança em cima das minhas costas, lança em cima de mim. Aquele homem, ele continuou falando dessa notícia ruim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou seja, longe, impossibilitado. O pecado trouxe ao coração do homem um prejuízo tal que primeiro trouxe a morte. O pecado trouxe a morte. O pecado na vida do ser humano foi cada vez mais aumentando e separou esse homem completamente de Deus e tornou o homem, quando eu digo homem, eu estou dizendo a mulher também, o gênero, tornou o gênero humano morto em seus delitos e pecados e longe de Deus.
longe de tal maneira e morto de tal maneira que ele não tem condições de por si mesmo se levantar e vir até Deus e dizer: eu te quero, eu te desejo. O pecado afetou de tal forma a nossa mente que a tendência do ser humano é cada vez mais buscar se aproximar, correr para o pecado e para a morte. Nós estávamos andando em passos largos para a morte, para o inferno. E aquele homem, ele continuou falando desse pecado, o poder que ele gera em nossas vidas. E quantas cidades optaram pelo pecado, optaram por errar, optaram por ferir o coração de Deus com suas atitudes, e quem colheu foram os habitantes daquela cidade. Hoje você anda nas cidades, no nosso estado, com uma insegurança enorme, porque as pessoas não querem ouvir falar de pecado, as pessoas querem mel em seus ouvidos, as pessoas querem concordância para aquilo que estão fazendo de errado, e falar de pecado hoje é uma coisa ultrapassada, até a palavra pecado. Alguém me disse: não fale essa palavra pecado, porque é mal ao ouvido das pessoas. Nós estamos numa nova geração que não pensa assim, nós utilizamos outros nomes. Paul Washer, ele disse que muitas vezes a gente, visitando determinados lugares, por exemplo, o Rio de Janeiro, quem aqui mora já não observa com tanta graça essas montanhas morrendo nos mares, essa natureza maravilhosa que Deus deu ao Rio de Janeiro. Às vezes eu sobrevoo, não sou daqui, mas às vezes quando eu estou sobrevoando o Rio de Janeiro, eu fico observando e com gratidão no meu coração por tão linda que é essa cidade. Mas muitas vezes vai se tornando normal na nossa vida ver essa coisa linda e a gente nem sequer pensa a consequência, porque todos pecaram. E Paul Washer diz que essa palavra nem sequer nos faz estremecer, que a gente está cada vez mais longe de Deus. Ele diz que é como o peixe, que nem sequer pensa que está molhado. A gente está vivendo dentro do pecado, convivendo com ele, numa cidade pecaminosa, no meio de um povo de impuros lábios, e a gente nem sequer se dá conta que a gente conhece tão pouco. Vai se tornando um hábito normal na nossa vida, fazer coisas erradas, pecar contra Deus. Coisas que a Bíblia chama de pecado, hoje está parecendo natural, todo mundo aceita, todo mundo está numa boa, faz até mesmo novas exegeses da palavra de Deus para encobrir, guardar e proteger o pecado. Aquele homem, no meio de todo aquilo que ele estava vivendo, foi citado a Confissão de Westminster: todo pecado, tanto original como atual, sendo transgressão da justa lei de Deus, e a ela contrária, torna pela sua própria natureza culpado o pecador, e por essa culpa está ele sujeito à ira de Deus e à maldição da lei, e portanto exposto à morte, com todas as misérias espirituais, temporais e eternas. Desta corrupção original, pela qual ficamos totalmente indispostos, adversos a todo o bem, inteiramente inclinados a todo o mal, e que procedem todas as transgressões atuais. Está acontecendo alguma coisa, hein? Todos pecaram. Uma das grandes tarefas do Espírito Santo é convencer os homens do pecado, da justiça e do juízo. Se você nesse momento está sentindo que você deu um passo a mais longe de Deus, se você sente nessa manhã que você está um pouco mais longe de Deus, se ausentando cada vez mais dele, e se alguém te diz: isso não tem nada a ver, isso é culpa que a igreja lança sobre você, você é livre para fazer o que você quiser do seu corpo, eu quero dizer para você que você não é livre para fazer o que você quiser do seu corpo. Você é templo do Espírito Santo, você pertence a Deus, você é de Deus, você nasceu por Ele, você foi criado por Ele, você deverá viver para Ele, para a sua glória. Eu quero te afirmar nessa manhã, meu irmão, minha irmã, meu amigo, nossos queridos visitantes, que o pecado tem destruído as nossas cidades, os nossos bairros, as nossas ruas, as nossas casas, e muitas vezes com o nosso aplauso. Ele pode até acontecer, mas eu sou protestante, eu não sou concordante em hipótese nenhuma.
Eu sou evangélico, eu sigo os evangelhos, eu sirvo Jesus. Eu não vou nunca concordar com aquilo que a Bíblia está dizendo que é errado, porque o que ela diz que é certo, o que ela diz que é errado. Você pode encobrir, você pode falar, você pode arranjar as melhores palavras para o pecado, mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela continua dizendo é pecado. E ponto final, e você vai dar conta a Deus. Em Eclesiastes diz: jovem, faça o que você quiser. Faça o que os teus olhos desejarem, faça o que você bem pensar, mas saiba que você vai dar conta a Deus. Aquele homem, lá naquela praça em Edimburgo, na Escócia, ele falou para aquelas pessoas sobre todo o pecado. Ele disse: o justo viverá pela fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Um jornalista chamado Bert Hunter, ele foi incumbido de fazer uma reportagem sobre uma senhora na sua cidade que criava serpentes. E ele chegou na casa daquela mulher, viu que era uma mulher fina, bonita, elegante. E ele perguntou para ela: mas por que você faz um trabalho tão perigoso? Ela falou: eu sei que é perigoso, mas eu vou tentar um dia me ver livre disso. E ela trouxe um cesto de vime com suas cobras dentro, e aquele homem, enquanto aquele jornalista, o Bert, ele estava tentando organizar seu equipamento fotográfico, ela começou a tirar aquelas cobras pelo chão, e ela falou: tem uma aqui que ela é nova, é muito venenosa, mas ela ainda não se acostumou comigo. Ela meteu a mão no cesto e tirou aquela serpente, e de repente ela parou, e disse, ela perdeu a voz, e começou a sentir mal, aquela cobra lhe picou. E ela disse para o Burton: por favor, corre no meu banheiro, pega na caixinha de medicamento um soro, um antídoto, um antiveneno, e coloca numa seringa e me aplica. E foi perdendo a voz, a cor, foi amarelando, e aquele jornalista nervoso com aquele frasco de antiveneno na mão, ele apertou tanto que ele quebrou aquele frasco e o veneno começou a escorrer pelos seus dedos, e ele perguntou para ela: você não tem outro frasco? Não tem outro antídoto? Não tem outro antiveneno? Ela falou: eu só tinha esse. E foi desfalecendo e morreu na frente daquele jornalista. Aquele mesmo homem que estava gritando lá naquela praça, aquele mesmo homem estava dizendo: mas eu quero falar para vocês, meus amigos, eu quero falar para vocês do amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero falar para vocês da segunda boa notícia, é que na cruz é o único lugar que você vai encontrar o antiveneno para o pecado, que assola a alma de vocês. É em Jesus, no seu sangue derramado lá na cruz. Todos os nossos pecados foram vencidos e nós podemos e devemos viver uma vida de santidade e pureza diante do Pai. A cruz é o único antídoto para o pecado humano, não importa qual, não importa como você tem vivido até hoje, você pode hoje se arrepender dos seus pecados, entregar o seu coração a Jesus e deixar Jesus mudar a sua vida, dirigir a sua vida e guiar você nos seus caminhos, na força do seu poder, no poder do Espírito Santo de Deus. O amor é mais forte do que a morte, o amor é mais forte do que o pecado que assola o mundo. E se você começa a fazer isso lá na sua casa, esse poder do amor de Deus vai entrar nas suas ruas, nos seus bairros, na sua cidade, e nós andaremos com maior segurança. Porque o que nos traz insegurança são os pecados que vivem assolando a nossa vida e as nossas cidades. Eu quero terminar dizendo o que aquele homem falou no final. Ele disse o que Jesus falou em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. O antídoto para o pecado se encontra na cruz. O pecador necessita olhar para a cruz para receber a cura.
em Isaías 45, 22, diz: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Aquele homem, ele concluiu a sua mensagem dizendo para as pessoas: eu quero agora perguntar a vocês, você quer continuar onde está? Você está feliz onde você está, mesmo que esteja desagradando a Deus, você quer continuar ali, ainda que está te trazendo algum prazer? Você quer continuar aí? Ou você quer receber o poder desse amor nesta manhã? Você quer receber o poder do amor de Deus, esse amor que entregou Jesus na cruz, esse amor que derramou todo o sangue de Jesus lá na cruz por causa do meu pecado, do seu pecado, por causa desse interesse eterno de Deus de nos ver vivendo para Ele, para a sua glória. O que você escolhe nesta manhã? Eu quero deixar essas perguntas com vocês nesta manhã. O que você gostaria de fazer nesta manhã? Continuar a vida que você está vivendo ou se arrepender dos seus pecados e entregar o seu coração a Jesus? Lembre que nós fomos picados pelo veneno do pecado, mas o sangue de Jesus nos purifica. É esse o antídoto para a nossa vida. Você pode hoje sair daqui transformado, transformada. Só não hesite, porque o amanhã nós não sabemos como ele virá e como será. Hoje é o dia da salvação, é o dia que Jesus está batendo na porta do seu coração. Então, em nome de Jesus, se arrependa dos seus pecados, confesse os seus pecados a Jesus e peça para Ele entrar no seu coração e viver ali eternamente e te livrar desse poder da morte que é o pecado. Que Deus os abençoe.